eu acho que talvez valha a pena a gente falar um pouco sobre a história da empresa, que é uma empresa, hoje, uma empresa de quase 10 bilhões de reais, mas como é que a gente chegou até aqui, eu acho que é super importante a gente começar do começo, né? A JSL ela foi fundada em 1956, né? Basicamente, ela foi fundada como uma transportadora rodoviária, e aí veio se desenvolvendo em vários clientes corporativos ao longo desse tempo. E com esse desenvolvimento, qual era o DNA da JSL, né? É o entender para atender, basicamente. Então, é você entender toda e qualquer necessidade do cliente dentro do ecossistema logístico e prestar serviços para eles. Então, a diversificação de serviços e setores e clientes, ele sempre esteve muito presente no DNA da companhia. Esse processo de diversificação aconteceu lá na década de 70, 80, 90. Quando chegou em 2010, a JSL ela fez um IPO, né, como um conglomerado de serviços logísticos e outros serviços, como locação de equipamentos de veículos leves, de veículos pesados, etc. Essas unidades de negócios, elas se desenvolveram de uma forma tão expressiva que elas se tornaram empresas independentes. E aí, quando chegou em 2020, a gente fez uma reorganização societária para separar o que era a JSL holding desses negócios, né? Que hoje a Movida, a Vamos, o BBC como banco, CS Brasil, etc., entre outras empresas que compõem o grupo hoje, Simpar, a JSL estava nessa posição, né? Essa posição de holding. Então existia uma falta de entendimento do mercado do que era a JSL, empresa de serviços logísticos, e a JSL Holding. Com essa separação, lá em agosto de 2020, a gente criou a Simpar. E a JSL voltou ao mercado como um re-IPO que você comentou, Igor. Falando o seguinte, eu vou consolidar, nós já éramos líderes do setor de logística no Brasil, e vou consolidar o setor daqui para frente, sendo uma empresa de serviços logísticos especializada. Ok. A gente estava falando de uma empresa de 3 bilhões de reais naquela época, lá em 2020. De novo, a gente hoje está com 10 bilhões. E qual era a promessa que a gente tinha para o mercado? Ser um provedor completo de serviços logísticos no Brasil. Então, hoje, a gente continua sendo a maior, diria que das 10 maiores, a gente representa 50% da receita das 10 maiores empresas do Brasil, mas é um mercado que tem 2% a gente tem 2% de market share, quando a gente olha o mercado de logística do país, o terceirizado, e a gente tem uma oportunidade gigantesca ainda de desenvolver. Hoje, a gente atende cerca de 18 setores da economia diferentes, e a gente já tem um portfólio de serviços que está muito além do transporte. Então, uma empresa que nasceu no transporte rodoviário, hoje, ela representa menos da metade da nossa receita. Então, a gente tem outros serviços logísticos, armazenagem, operação interna de plantas, de indústrias, etc., que vai muito além da origem da companhia, e hoje a gente tem um portfólio completo. Grandes números, 30 mil pessoas, colaboradores diretos. Além disso, a gente tem aí um parque de 40 mil caminhoneiros que circundam todo ano junto com a JSL, quando a gente contrata um motorista terceiro ou agregado para fazer a subcontratação das cargas. São 8 países, então a gente está falando aí de 7 países aqui na América do Sul, mais a África do Sul, e 20 mil, um parque aí de quase 20 mil ativos que a gente usa, né, ativos próprios que a gente usa para um pedaço do nosso serviço quando a gente é contratado com a necessidade do investimento no ativo. Então, acho que para dar um panorama geral, são quase 60 e poucos anos de história, 67 anos de história, de muito aprendizado, né? Mas é uma coisa interessante, economia real, né? Então, a gente movimenta tudo para todo lugar, né? Então, assim, a gente está muito dentro da cadeia do papel celulose, do varejo. O Bruno adora papel celulose. Ele é muito fã. Ele tava falando isso, que eu lembro, cliente. Eu acho que hoje talvez o terceiro setor mais representativo da nossa receita é o papel celulose. Que legal. Alimentos e bebidas, automotivo, papel celulose. Eu gosto dessas empresas que você vê que elas existem. Sabe? Eu brinco isso com o pessoal. Falo, aqui, o JSL, vamos pegar o exemplo. Você vê que existe. Exato. Você vai lá, você vê, tá funcionando, tá aqui. É palpável, se você for pensar. Você vê na rodovia, né? Você vê. Não, você vê o negócio indo de um lado pro outro, você ftá isso aqui existe, tá contribuindo pro crescimento do país. Acho que isso é legal de perceber assim. Só pro pessoal ter essa noção de que não é só um ticker, né, que você tá investindo. Exato. Você tá investindo num baita de um negócio, que como o Eduardo falou no começo,
tá entregando e tem um projeto para ser entregue. Exato. E aí, se não for entregue, é uma coisa. Se for entregue, é a consequência positiva, como a gente tem visto aqui. Perfeito. Então, acho que isso é muito legal. O Bruno pega o carro dele e vai dirigindo para visitar as plantas da Clabin. Fui pro Mato Grosso do Sul e passei lá, e caminhão pra caramba, eucalipto. É muito legal de ver isso daí. É isso aí. E aí, provavelmente, operações grandes nossas. Exato. Talvez o carro que você dirigiu foi a gente que entregou, né? Ou as peças que montaram o carro. Pode ser. Você nem sabe. Eu nem sei, é verdade. Você nem sabe. É verdade. Tem uma grande representatividade na distribuição, né, na entrega de transporte de veículos. Talvez o combustível também tenha sido transportado. As peças, o combustível, o próprio veículo. No automotivo a gente está na cadeia inteira. Desde o fornecedor de autopeças até depois o fornecimento para as montadoras, depois o veículo... A movimentação interna das montadoras. A movimentação interna das montadoras. Então, o automotivo é um dos setores... Que massa. Eu brinco com ele que toda vez que eu vou para a praia eu lembro dele, porque você passa ali, pelo menos eu vou pela Ayrton Senna, e você passa pelo intermodal, né, que é gigantesco ali na Ayrton Senna. E o mais divertido que você pode fazer agora é você conta quantos caminhões de cada marca você vê na estrada. Eu tenho feito isso. Então você tem hoje Marvel, IC Transportes, FSJ, JSL, cada um, né, com os seus ativos. Então agora é contar quantos ativos de cada um você encontra na estrada.